Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de oração, mais um momento de meditação, mais uma oportunidade de nos encontrarmos com o Senhor e meditarmos na sua santa palavra. Eu sou o irmão Daniel Arcanjo, carmelita pequenino da comunidade Chuva de Rosas, e que bom ter você aqui mais uma vez, que bom poder estar meditando com você mais uma vez nesta 14ª semana do Tempo Comum, segunda-feira. Possamos então mergulhar profundamente, possamos nos deixar levar profundamente por tudo aquilo que vai ser meditado, por tudo aquilo que o Espírito Santo quer falar para nós, por tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar, por tudo aquilo que a vida de Santa Maria Gorete tem a nos ensinar. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e nos ajude a dar testemunho de fé e de amor. Vem, Espírito Santo, e nos ajude a verdadeiramente sofrer, morrer antes de pecar, tendo o temor a Deus acima de tudo e de todos, acima de todas as coisas. Vem, Espírito Santo de Deus, e concede-nos a graça de ser verdadeiramente testemunha de fé, onde nós levamos o que é verdadeiro e tiramos e expulsamos o que é falso, onde nós desejamos viver aquilo que é virtuoso e desprezamos tudo aquilo que é pecado. Vem, Espírito Santo de Deus, e nos ajude a distinguir, a ter verdadeiro discernimento diante daquilo que é bom e daquilo que é ruim. Vem, Espírito Santo de Deus, e concede-nos a graça de verdadeiramente nos manter firmes, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da provável morte, mesmo diante de tudo que possa nos acontecer, que possamos nos manter firmes no testemunho de fé e de amor a Deus. Amém. Primeira leitura, a profecia de Oséias. Assim fala o Senhor: eis que eu vou seduzir vocês, levando-a à solidão, onde lhe falarei ao coração, e ela vai responder assim ao compromisso, como nos dias de sua juventude, como nos dias da sua vinda da terra do Egito. Acontecerá nesse dia, diz o Senhor, que ela me chamará de meu marido, e não mais chamará meu Baal. Eu te desposarei para sempre, e eu te desposarei conforme as sanções da justiça e conforme as práticas da misericórdia. Eu te desposarei para manter fidelidade, e tu conhecerás o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Misericórdia e piedade ao Senhor. Misericórdia e piedade ao Senhor. Todos os dias haverei de bendizer-vos, hei de louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores, e ninguém pode medir sua grandeza. Uma idade conta a outra as vossas obras, e publica os vossos feitos poderosos. Proclamam todos o esplendor de vossa glória, e divulgam vossas obras portentosas. Narram todas vossas obras poderosas, e de vossa imensidade todos falam. Eles recordam vosso amor tão grandioso, e exaltam ao Senhor vossa justiça. Misericórdia e piedade ao Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sob ternura abraça toda a criatura. Misericórdia e piedade é o Senhor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se e inclinou-se profundamente diante dele e disse: Senhor, minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu junto com os seus discípulos. E nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra de seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar o manto dele, eu ficarei curada. Jesus voltou-se e ao vê-la disse: coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada, e a partir daquele instante, chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: retirem-se, porque a menina não morreu, ela está dormindo. E começaram a caçoar dele. Mas quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. E ela se levantou. E essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém.
Meus irmãos e irmãs, eu acho maravilhoso, maravilhoso. Eu não sei vocês, mas eu acho maravilhoso todas as vezes que as leituras, né, que as passagens escolhidas pelos santos padres para que formassem a liturgia diária. Eu acho muito bonito como a liturgia diária ela sempre se volta para a vida de algum santo, de alguma santa, ou de alguma maneira a vida do santo, neste caso, se volta diretamente para a leitura que está sendo proclamada. Não necessariamente é a leitura para a vida de Santa Maria Gorete, mas é uma leitura que toca diretamente na vida de Santa Maria Gorete, considerando que ela foi uma garota simples, pequena, nova, jovem, que na sua juventude, venerada como uma Marte da castidade, na sua juventude ela escolheu viver completamente para o Senhor seu Deus. Ela escolheu viver para Jesus Cristo. Uma garota que desde a infância, ela já era apaixonada pelo seu Senhor. Ela já era apaixonada por tudo aquilo que significava a vida com Cristo. E eu acho isso muito lindo de se pensar, justamente porque a primeira leitura de hoje vai falar sobre algo que Oséias está proclamando para aquele povo. Oséias, o profeta, está dizendo para o povo do sul de Israel: eu vou seduzir você, Israel, levando-a à solidão, onde eu falarei ao teu coração como a minha esposa, diz o Senhor. Ela assim responderá ao compromisso comigo, como nos dias de sua juventude, nos dias de sua vinda da terra do Egito. Meus irmãos e irmãs, me digam se isso não é justamente aquilo que está sendo falado sobre a vida de Santa Maria Gorete. Santa Maria Gorete, que desde a sua juventude foi essa pequena noiva de Jesus, já querendo se voltar totalmente para Jesus, já querendo se dar inteiramente para Jesus, mantendo-se pura, mantendo-se limpa, mantendo-se casta. Ela assumindo o compromisso de ser cristã, mesmo sendo tão nova, ela respondendo ao chamado de Deus, ao chamado de Jesus e vivendo profundamente o compromisso de ser cristã, mesmo sendo tão nova, porque não existe idade para ser santo, meus irmãos e irmãs. Ela já sentindo no fundo do coração, ouvindo a voz do Senhor em seu coração, como o próprio Deus diz aqui na profecia: falarei ao teu coração. E falando ao coração de Santa Maria Gorete, ela disse sim, ela respondeu ao chamado. Meu irmão, minha irmã, o que o Senhor fala ao teu coração neste dia? O que o Senhor vem falando para ti nos últimos dias, que talvez você esteja demorando para responder, talvez você não esteja querendo se comprometer, talvez você não esteja querendo mergulhar profundamente nesse amor e se lançar inteiramente como um santo, como uma santa de Deus. Talvez você não esteja querendo se lançar profundamente como uma alma esponsal, uma alma noiva de Cristo. Talvez você não esteja querendo se doar totalmente para Jesus. Talvez você não esteja querendo assumir o compromisso de amar como Jesus está te chamando a amar. O que você está recebendo no teu coração e o que o Senhor fala que você talvez esteja ouvindo e não esteja respondendo, ou talvez você não esteja parando para ouvir. Como você está? Desde o dia da tua juventude o Senhor te chama, desde o ventre da tua mãe o Senhor te chama. E acontecerá nesses dias, diz o Senhor, que ela me chamará de meu marido e não mais me chamará de meu Baal. Todo aquele, toda aquela que se responde, que se volta para o Senhor e responde ao seu chamado, passa a chamar: tu és o meu marido, tu és o meu esposo, tu és o meu noivo, tu és o noivo de minha alma, tu és o meu Senhor, tu és o meu amado, tu és o amado de minha alma. E não mais falará meu Baal, não mais falará tu és ídolo, não mais se voltará para as idolatrias, não mais se voltará para os vícios, não mais se voltará para as coisas deste mundo. Todo aquele e toda aquela que verdadeiramente se volta para o Senhor seu Deus, se volta para Jesus Cristo e tem Ele como amado de sua alma, tem Jesus Cristo como seu verdadeiro Senhor, seu noivo, seu esposo, este ou esta tratará verdadeiramente Jesus como marido, como esposo, o esposo da Santa Igreja, que é a sua noiva. Nós somos a sua noiva. Você precisa aceitar isso, você precisa concordar com isso, para que de fato comece a se voltar completamente para o Senhor teu Deus, porque do contrário continuará fazendo como Israel fez no passado. Meu Baal, meu ídolo, meus vícios, continuará se voltando para aquilo que não acrescenta em absolutamente nada. É disso que o Senhor está falando na profecia. Todos aqueles que se voltarem para Ele
deixarão os seus ídolos, deixarão os seus vícios, deixarão a vida de pecado para se voltar para o noivo, para amar profundamente o noivo. E o noivo desposará para sempre as suas almas. O noivo desposará para sempre as almas conforme a justiça, conforme as práticas de misericórdia. Isso é muito lindo, meu irmão. Isso é muito lindo, minha irmã. Isso é muito lindo. Olhar para o Senhor que quer desposar nossas almas e quer habitar dentro dos nossos corações, ser um conosco como marido e mulher são um só, ser um conosco como os casais são um só na força do matrimônio, ser um só conosco é o que Jesus deseja, é o que o Senhor quer. Mas você precisa querer também, você precisa também dar seu sim, você precisa também assumir o compromisso, para que assim possa manter fidelidade e assim tu possas conhecer o teu Senhor. É o que vai dizer a profecia de Oséias. Porque todos aqueles que mantêm fidelidade com Cristo, estes desejam conhecer mais e mais profundamente o Senhor. E aqueles que conhecem profundamente o Senhor sabem quem é o Senhor. O Senhor é misericórdia, o Senhor é piedade. E havereis de bendizer-vos eternamente pela tua infinita misericórdia. Vou louvar o teu santo nome para sempre pela tua infinita bondade. Vou me doar inteiramente para falar dos teus prodígios, milagres e sinais, para falar das tuas boas obras, publicar os vossos feitos poderosos. Quero espalhar, proclamar a todos aquilo que o Senhor fez em minha vida, em nossas vidas, porque tu és verdadeiramente poderoso, tu és misericórdia, tu és piedade, tu és bondade, tu és amor, paciência e compaixão. Assim é o Senhor, e eu quero falar de ti para todas as gerações, porque geração em geração vai contando uns para os outros o esplendor de sua glória, o esplendor de seus feitos poderosos. É o que diz o Salmo de hoje para nós. A alma esponsal é a alma que encontrou o seu amado, que encontrou o seu noivo maravilhoso, que encontrou verdadeiramente uma vida profunda com o Senhor. E essa alma deseja constantemente falar das misericórdias do bom Deus. Assim como Santa Teresinha, assim como Santa Maria Gorete. Assim como tantos santos e santas por aí, meus irmãos e irmãs. Nós vivemos assim quando nos consagramos. Nós queremos mais e mais de Jesus quando nos consagramos, quando nos voltamos para Ele e entendemos que nossas almas são almas esponsais e necessitamos estar constantemente próximos do noivo. Ontem nós ouvimos que o nosso noivo, Jesus Cristo, manso e humilde de coração, nos chama para perto para que nós possamos descansar em seu coração, possamos descansar em seu peito como São João descansou. Assim é o que deseja o Senhor, assim é o que Ele espera de nós, assim é o que Ele quer para nós. Que nós possamos ser justamente esses santos, essas santas que buscam constantemente a vida com o noivo, a vida com o nosso Senhor, para que assim nós possamos nos voltar para o Senhor Jesus, como Santa Maria Gorete fez, quando ela, rejeitando a tentativa do ato pecaminoso com Alessandro Serenelli, ele queria pecar, ele queria desposá-la, mas ele queria fazer isso de forma forçada, ele não queria tê-la como a sua noiva, ele queria abusar dela. E nisto ele queria pecar contra a castidade e ela não aceitou. Consequentemente, ela, como Marte, ela aceitou a morte para que pudesse se manter pura. E ele a esfaqueou 14 vezes, fazendo com que ela se mantivesse casta, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, mesmo na morte. Ela permaneceu pura. E meus irmãos e irmãs, eu acho muito bonito. Assim como Santa Teresinha quis se manter pura, assim como São Domingos Sábio, assim como tantos e tantos santos por aí. São Domingos Sábio tem uma frase, inclusive, que ele diz: antes morrer do que pecar. Antes morrer do que pecar. Que nós possamos viver isso também. Isso se chama temor de Deus. Querer morrer, querer sofrer se for necessário, mas não pecar contra Deus. Isso é temor, isso é respeito e amor, gratidão por tudo aquilo que Deus faz para não pecar, para manter-se fiel a Ele.
Se for necessário sofrer, sofremos. Se for necessário morrer, morremos. Santa Maria Gorete viveu isso na pele. Eu prefiro morrer do que pecar. Eu prefiro morrer do que aceitar pecar contra a castidade. Eu prefiro morrer do que estar impura para o meu Senhor. Foi o que Santa Maria Gorete fez. E ela entendeu isso profundamente. Não à toa, o evangelho de hoje é tão perfeito para a vida dela que nós estamos falando de uma garota, de uma garotinha que estava morta. Para o pai dela, estava morta. Minha filha acaba de morrer, vem e impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. É um ato de fé de um pai que está muito triste porque sua filha morreu, está muito triste porque sua linhagem não continuará, está muito triste porque não tem a quem deixar o seu futuro, o seu legado. Aquele pai estava desesperado. Perder uma filha é uma dor imensa, meus irmãos e irmãs. Talvez você até saiba o que é isso. Perder uma filha é uma dor imensa. E aquele pai estava desesperado, então ele corre para aquele que é capaz de fazer o possível e o impossível. Se o Senhor colocar a mão sobre ela, ela viverá. Eu creio. Eu creio. Ele já tinha noção de que a filha estava morta, mas se Jesus colocasse a mão sobre ela, Jesus que é o Deus da vida, Jesus que é o Senhor de toda a criação, se colocasse a mão sobre ela, ela iria viver novamente. E Jesus se levanta imediatamente e começa a segui-lo até sua casa. Chegando lá, na casa do chefe dos sacerdotes, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada. Isso é um reflexo da situação, porque os parentes, os próximos, os amigos daquele homem, daquela família, estavam de luto pela morte da menina. Mas Jesus então faz algo que espanta, que gera burburinho, que gera resmungos, que faz com que aquele povo comece a falar dele. Jesus manda que todos saiam, que a multidão se afastasse, porque a menina só estava dormindo. Aquela multidão começa a caçoar dele, começam a falar dele, começam a injuriar de Jesus. Como é possível que esse homem esteja falando uma coisa dessas? A menina já está morta. A menina já está morta. Quem é esse para falar alguma coisa sobre ela? A menina só está dormindo. Isso não existe, ela já está morta. Mas Jesus, ignorando aquela multidão e mandando que eles se afastassem, Jesus entra na casa, toma a menina pela mão e fala: Talitha cum. Menina, levanta-te. Menina, levanta-te. Pegando ela pela mão, a menina se levantou. E aquela multidão ficou espantada. E a notícia se espalhou pela região. Aquela multidão ficou espantada e a menina ficou curada, viva novamente. E o que me chamou a atenção para a vida de Santa Maria Gorete é pensar que ela preferiu morrer do que pecar. Ela preferiu a morte ao invés de pecar contra a castidade, ao invés de receber a impureza. Não, ela preferiu a morte. E tenho certeza, meu irmão, minha irmã, que se nós estamos aqui hoje falando dela é porque ela chegou à ressurreição para a vida eterna e mais do que isso, ela alcançou a glória dos altares. Você aceita também essa vida de glória no céu? Você aceita também se santificar, mesmo que para isso você precisa sofrer, mesmo que para isso for preciso morrer de fato, mesmo que para isso seja necessário morrer como Marte, sendo atacado por causa da sua fé, sendo atacado porque você prefere a vida santa ao invés do pecado? Você aceita? Você tem coragem de fazer o que Santa Maria Gorete fez? Que nós possamos clamar ao Espírito Santo e pedir que o Senhor possa nos dar a graça de ser santos, assim como Santa Maria Gorete, de ser santos e de morrer antes de pecar. Concede-nos a graça do temor de Deus. Conceda-nos, Senhor Jesus, a graça do temor de Deus pelo poder do Teu Divino Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado, que eu sou Mãe Maria Santíssima, seu Paizinho São José, que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso sejam derramadas sobre cada um de nós, por intercessão de Santa Maria Gorete, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do bom Deus permaneça em vossos corações, até o próximo momento de meditação.